Boa noite para você, torcedor do Colosso, está acompanhando o nosso pós-jogo na Papum TV Gigabet, depois da partida entre Bahia e Paysandu, jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil na Arena Fonte Nova. A gente vai dar início agora à entrevista com o técnico Luizinho Lopes. O que sentiu? O Edilson sentiu naquele pique que ele deu. O Brian, uns 35, 40 minutos já tinha acenado também que tinha sentido a posterior. O Benítez também no mesmo tempo. E aí eu tive que tirar os dois jogadores porque sentiram muscular. No final do jogo agora também o Luan sentiu, né? O Quintana estava junto conosco, mas está no processo de recuperação, também está recuperando de uma lesão. Como ele veio com a delegação, nós levamos ele para o banco. Nós temos um elenco aí de 25 atletas, contando com o Cauã, que é um garoto da base, tiramos os goleiros. Agora nós estamos com 10 lesionados, né? Temos 16 atletas à disposição para o jogo Novo Horizonte. Ainda vamos entender a situação do Ramon, que se voltar pode agravar muito mais, né, do Boraz. Então assim, nós chegamos num momento extremamente crítico, em 60 dias, 17 jogos, né, há 2 meses que a gente joga a cada 3 dias com viagem no meio, e nós chegamos para um jogo de altíssimo nível com a equipe extremamente desgastada, né? O Rossi também estava extremamente desgastado, o Nicolas também estava com seca alta, era um jogador que tinha grande risco de lesão, o Vilela também, né? Então assim, nós viemos para um jogo assim, de altíssimo nível, que pedia uma intensidade altíssima, né, com muitos jogadores baleados. É o preço que nós estamos pagando, né? Luiz, para esse jogo, né, diante da equipe do Novo Horizontino, a equipe já vai direto para o interior de São Paulo, né, vai para Rio Preto, vai manter contato lá com Belém para ver se consegue jogadores. Hoje mais cedo eu bati um papo com o doutor Silvério, ele falou a respeito da questão do Marlon, da transição do Marlon, do Boraz. Aí fica aquela preocupação, né? Se não terminar de uma forma correta esse processo de melhora dos jogadores, pode até agravar. O que fazer com essa situação? Bom, o Marlon, um atleta que também ficou um bom período assim, no sacrifício, e aí agravou uma lesão. O Marlon não vai estar disponível. O Boraz, a gente tem uma expectativa, né? Passado agora o jogo, a gente vai tentar entender a situação dele. Mas é isso, cara, com essa questão de janelas agora no futebol brasileiro, né, tem que ser muito bem pensado com relação a essa questão de montagem, né? Com a quantidade de jogos que nós tínhamos para a temporada, sacrificou muito, né, a quantidade de jogadores que nós temos à disposição. Entender quem vai estar à disposição para o jogo, para que a gente possa, né, colocar 11 atletas dentro de campo e ver se a gente tem 5 aí para fazer as substituições, né, que a regra permite. Luizinho, um outro ponto, né, em cima disso, como é que trabalha, né, porque eu vi a questão dos jogadores, eu te fiz essa pergunta mental, né, lá em Belém, mas a cada vez isso vai piorando, né, vai ficando, é do ser humano, é normal. Como é que fazer para trabalhar com esse grupo, com todas essas adversidades, né, porque o Paysandu precisa da vitória diante do Novo Horizontino, né, a questão a cada rodada vai se passando e uma areia movediça ela começa a se formar, porque ele te fala, olha, tem mais 30 jogos, depois desse jogo, diante do Novo Horizontino, serão 29 jogos, né? O que fazer? Cara, continuar trabalhando, né? Tem uma janela para se abrir, para fazer alguns ajustes, né? Jogadores que entram no DM, outros que vão saindo. Nós temos agora contra o Novo Horizontino uma oportunidade de mais uma vez tentar se superar, uma vitória muda nessa dinâmica. Depois tem o Criciúma, depois com semanas abertas, né? Tem a possibilidade da volta para Curuzu. Cara, tem muitos jogos. É claro que assim, soa cansativo, né, para quem não está aqui dentro, mas nós somos profissionais. Eu acabei de falar ali, nós recebemos em dia, recebemos bem, estamos à frente de um grande clube e a gente tem que continuar trabalhando. O Paysandu vai vencer em algum momento. Queira Deus que seja contra o Novo. Né? Se não vai ser contra o Criciúma e por aí, e assim consequentemente. É continuar trabalhando, ser forte nesse momento de dificuldade. Nesse momento aí, só os mais fortes sobreviverão. Eu falei ali agora internamente no vestiário que é um momento da gente assumir essa grande responsabilidade de tirar esse clube gigante da situação que está. E é entender o que nós temos, o que nós precisamos ajustar para que a gente tenha mais opções para a gente tentar virar esse quadro. Vai se abrir uma primeira janela, depois vai se abrir uma segunda janela, né? Todos os clubes vão se movimentar. É continuar trabalhando. A diretoria está fazendo um esforço grande para tentar fazer esses ajustes. Eu ainda digo quantitativo, porque nós estando com todo mundo à disposição, a gente consegue ter um time competitivo. Fiz uma reflexão agora
Rapidamente, nós fizemos 6 jogos contra 2 equipes que estão dentro do G4 da Série B e nós só perdemos um jogo, que foi para o Remo. Nós ganhamos um jogo, empatamos outro, fizemos 3 jogos contra o Goiás na temporada, não perdemos nenhum e fomos campeões em cima dele. Então, com esse mesmo elenco, com todo mundo à disposição, a gente consegue ter um time competitivo. E aí, alguns ajustes que precisam fazer, principalmente com relação à quantidade, né? Nosso elenco é muito curto. Nós chegamos num momento mutilado, cara. Muitos jogos, né? As lesões agora afloraram, estamos com 10 atletas lesionados. Hoje nós tivemos 4, né? 3 lesões já diagnosticadas e o Luan que saiu ali colocando a mão no adutor, provavelmente também vai ter dificuldade de jogar contra o Novo Horizonte. A dificuldade ela é imensa, né? E nós temos que ter a capacidade, né, em sendo resiliente, de superar, de ser forte e resistir. Daqui a pouco mais jogadores, né, à disposição, com mais tempo de preparação, né, dar uma respirada com esse afogamento aí de jogos sem conseguir treinar. Eu estou entrando aqui para o 4º mês, eu acho que só no primeiro mês eu consegui fazer um treino 10 contra 10 aqui no Paysandu. E logo no início do trabalho, né, se eu não me engano, tive o quê? 1 ou 2 semanas abertas. Isso não é desculpa, eu estou falando da nossa realidade, da dificuldade, da quantidade de jogos com um elenco muito curto e agora aflorou aí essa quantidade de lesões. Pra você ter uma ideia, hoje, ontem à noite, o Giovanni notificou que tinha uma situação para ele, né, que não ia mais continuar, e a gente entende individualmente, é o direito de cada um que trabalha no futebol. Hoje estava conosco aqui, porque é um atleta que, apesar de não ter tido assim, uma sequência muito grande como titular, mas participou de quase 25 jogos, nunca foi indisciplinado conosco, sempre foi profissional, e aí ele já estava aqui, né, mas já foi acordado uma situação dele sair. O Quintana estava ali para estar junto conosco, né, para estar ali dando um apoio moral. O Rossi também estava muito desgastado depois do último jogo, com apenas 2 dias. Né. Hoje foi um dia muito difícil, né, para mim como treinador, com relação a ser estrategistas, né, fazer troca com relação à estratégia. Contudo, pasmem, foram 14 finalizações do Bahia, 14 finalizações do Paysandu, 9 nossa no gol, 9 do Bahia no gol. Só que a gente tem tido uma dificuldade tremenda de fazer gol, cara. Se você olhar assim bem os acontecimentos do jogo, nós poderíamos ter feito 3, 4 gols ali, né? 4-4 seria diferente de 4-0, 4-1, 4-2, 4-3, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. E reconhecer também a qualidade do adversário, né? O Bahia é um time muito forte e fez merecer essa vitória dessa forma. Luiz, e como foi que o grupo recebeu, né, esse pedido de saída do Giovanni? Afetou de alguma forma, minimamente, o resultado para hoje? Não, agora a gente tem que saber lidar com essa questão de janela. Do mesmo jeito que a gente procura opções no mercado, jogadores que estão em outros clubes procuram jogadores que estão conosco também. Isso é uma coisa que a gente tem que saber lidar agora no futebol nacional. Até então não tinha essas janelas, né? Hoje tem essas janelas, né, que inibe contratação e quando está se aproximando, aflora a busca por jogador. Enfim, isso é uma questão natural que a gente tem que saber lidar. Infelizmente a gente está no momento que a gente perdeu muitos jogadores, mas enfim... Cada caso é um caso, né? As unidades aí, elas têm seus direitos também de se resolverem, de disputar um outro clube, como a gente também está buscando, né, em outros clubes algumas opções para a gente enxertar mais jogadores no nosso elenco. E para encerrar, Luizinho, logo quando tu chegas, tu falas que na tua carreira tu foi aumentando o nível dos times que tu assume e das dificuldades, consequentemente. Essa pressão que tu estás sofrendo hoje dentro do Paysandu, queria que tu falasse, não dentro do clube, eu digo da torcida, entendeu? A gente acompanha as redes sociais e tudo mais. Por exemplo, eu estava aqui olhando, no momento aqui, a questão que a gente está vendo com a nossa transmissão no YouTube, a torcida cobrando, usando termos que não vem falar. Eu queria que tu falasse sobre isso. E tem um outro ponto, Luiz, que é muito bacana, eu falo isso da tua cordialidade no trato que a gente tem quando a gente se encontra, né, aqui pelos caminhos. Eu queria que tu falasse sobre essa pressão, porque quando tu chega no Paysandu e tu falou que foi o maior clube que tu assumiu, tem o bônus, teu currículo tem o Paysandu, mas também tem a questão do ônus, né, que é essa cobrança de um clube de massa com mais de 1,5 milhão de torcedores. Reconhecidamente é um clube assim, de uma torcida incrível, né? Contestável falar sobre isso, mas apesar de jovem, a gente tem experiência de ter dirigido muitos outros clubes também muito tradicionais, né? E o Paysandu, né, foi mais uma grande oportunidade que eu recebi na minha carreira. Então, nós chegamos aqui preparados para o que nós encontramos. E no Paysandu,
Se eu não me engano, hoje, né, que se igualaram as derrotas que eu tive à frente do Paysandu com a quantidade de vitórias e com os empates, né? E nós temos no Paysandu uma grande conquista contra um grande adversário, em um dia que foi muito, assim, foi histórico, né? O título da forma que foi, contra um adversário muito forte que deu tudo por a possibilidade daquela conquista. Então, assim, nós estamos até aqui porque acreditam no nosso trabalho, né? Eu sei que é um momento difícil para falar isso, não é uma defesa, né? Para você ter uma ideia, nós não temos mais derrotas do que empates e vitórias aqui ainda no Paysandu, e com o título que nós conquistamos da Copa Verde já garantiu uma terceira fase para a Copa do Brasil do ano que vem. Nem o campeonato estadual garante, né? Garante a primeira fase. Então, assim, nós já temos um serviço prestado, né? Nesse exato momento, né, nós não temos mais derrotas do que vitórias e empates à frente do Paysandu. Realmente nós encontramos agora muitas dificuldades nesse momento por conta de muitas lesões, de muitos desgastes. Quando eu chego aqui eu encontro já um elenco curto, mas a responsabilidade a partir de então é minha. Eu acabei de falar ali para os atletas, né, que nós que estamos agora à frente de um clube com essa responsabilidade, nós temos que ter a hombridade, né, nós temos que ter o caráter, primeiro porque a gente é bem remunerado, né, e a gente tem que saber lidar com isso, né. Externamente, eu enquanto profissional eu não posso, assim, acumular essa cobrança que vem de fora. O que eu preciso é tentar controlar, né, as ações internas. Eu sou respeitado internamente, né? Eu sou hoje, né, nesse exato momento, um funcionário do Paysandu, sou muito respeitado, me sinto assim, me sinto respaldado. Cara, e vou continuar tentando fazer o meu melhor, né, e superar essa dificuldade. Nós fizemos aí 2 finais de campeonato, né? Fizemos aí um paraense que nós, infelizmente, não conseguimos vencer, mas que, reconhecidamente por vocês, a equipe sempre lutou, sempre foi uma equipe briosa. E se acumulou, cara, em meio aí às 8 rodadas da Série B, 6 decisões, 2 contra o Bahia, 2 contra o Remo, né, e 2 contra o Goiás. Se acumulou muitos jogos e o nosso elenco, infelizmente, fadigou, né, se mutilou agora nesse exato momento. Porém, depois do jogo Novo Horizontino, né, em 15 dias vão acontecer 2 jogos, então vai ter mais tempo para recuperar todo mundo, e esse mesmo elenco que está aí, mesmo curtinho, ele é capaz de dar a volta por cima. E com alguns ajustes pontuais aí, eu acredito que o Paysandu naturalmente vai sair dessa situação. Valeu, Luiz. Obrigado.